Bom dia a todos. Estamos começando a aula 8 do curso EM 853 de Engenharia Econômica. Espero que todos estejam bem aí. Na aula de hoje a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu aí nas aulas passadas e vamos falar um pouco mais, iniciando a segunda parte do curso, sobre análise de investimento, viabilidade financeira. Vamos falar um pouco sobre itens que entram nesse cálculo de viabilidade financeira aí. Depreciação é uma delas. E bens de capital e consumo também estão inseridos aqui na aula de hoje. Então, a aula 8 está prevista aqui, está mais ou menos na metade do curso. Está prevista a gente ver esses itens que a gente acabou de falar. Na aula que vem, a Ana vai dar uns exercícios sobre esses tópicos aqui que a gente vai ver, que são bastante importantes para iniciar a segunda parte, onde vocês vão usar bastante no projetos para análise de investimentos nesses projetos que vocês estão propondo aí. Então, só recapitulando bem rapidamente, na aula anterior a gente viu conceitos de fluxo de caixa, o valor do dinheiro no tempo, como a gente corrige esse valor do dinheiro no tempo, principalmente com a taxa de juros e usando juros compostos, que são os mais usados. Estudamos aí a parte de taxa de equivalência, equivalência de capitais, incluindo a série de pagamentos e recebimentos. Depois entramos com alguns conceitos como o fluxo de caixa acumulado ou incremental, que são a base para o cálculo dos indicadores de investimentos, como VPL, taxa de retorno, interna de retorno, payback descontado e retorno sobre investimento, que são os principais que a gente viu aqui, mas existem outros. A gente viu a amortização também na aula passada, inflação e juros, a relação entre as duas e quando a gente deve considerar a inflação aí nos nossos cálculos. Vimos alguns indicadores aí de inflação e índice de preços. E finalmente vimos aí a parte de custos e investimentos, diferenciando entre os dois, a parte de tributação e subsídios, né? Logicamente tudo a gente viu de forma bem superficial, porque no curso a gente vai, com 2 horas por semana, a gente vai ter que ver todos os conceitos, mas eu espero que seja a base para vocês entenderem, para um cálculo mais sofisticado que vocês venham a ter aí na vida profissional de vocês, tá bom? Na aula 7, especificamente, na aula passada, né, a gente tentou diferenciar bem os elementos aí do fluxo de caixa, tentando definir o que é receita e o que é despesa. Receita é o fluxo de caixa positivo, despesa o fluxo de caixa negativo. Entre as várias despesas que a gente tem, a gente pode classificar aqui principalmente de investimentos, que a gente chama também de CAPEX, como a gente viu na aula passada, e basicamente o CAPEX são aquelas despesas da empresa que têm a expectativa de aumentar o lucro, né, como aquisição de máquina, o equipamento, e assim por diante, como a gente viu vários exemplos aí na aula passada. O OPEX é um custo operacional, então é um custo que vai acontecer de acordo com a movimentação da empresa, ou seja, se a empresa começar a produzir, para que aquele produto seja executado, a gente tem uma série de gastos e tem então os gastos operacionais, e esses são os custos operacionais que a gente considera no OPEX. Tem também outras despesas, como gastos que a empresa precisa fazer para manter a estrutura funcionando e que não contribuem diretamente para a geração de novos produtos e serviços. Então, por exemplo, custos de administração aí, que ocorrem independente das vendas, né? E a gente viu também que essas definições na literatura varia bastante e varia bastante também com o tipo de negócio. Então é importante para o negócio de vocês deixar bem claro o que vocês estão considerando investimento ou custo ou outras despesas. E em alguns negócios específicos essa definição é bastante importante porque a tributação é diferente para investimentos e custos, então é bastante importante a gente definir de acordo com a área de trabalho de vocês, tá bom? E se tiverem dúvida, consultem a internet ou até mandem perguntas aí pelo nosso sistema, para o caso específico do projeto de vocês. E na vida profissional, logicamente, vocês vão ter que consultar para cada tipo de negócio um pouco mais detalhado até do que o negócio que vocês estão montando aqui no projeto. A gente viu então também a tributação simples e aí outras tributações, mas o simples em particular deu alguns exemplos porque
como vocês estão montando projetos de pequena monta aí, a simples é o mais provável de ser aplicado, e a gente pode usar a tributação simples aí no projeto de vocês para simplificar. Como o sistema tributário brasileiro é muito complexo, então, mesmo que não seja, a gente pode simplificar, usar o simples aí para vocês facilitarem. E, logicamente, tem outros impostos que não são tão significativos em alguns casos, em outros negócios mais, mas que são os diversos impostos, encargos que a gente tem que pagar, como ICMS, ISS, IPTU, IPVA e vários outros, PIS/PASEP, Fundo de Garantia, INSS. Então, tem várias coisas que a gente tem que pagar como impostos aí na tributação, e a gente falou um pouco sobre eles. E depois falamos um pouco sobre subsídios, que também é bem particular de algumas áreas específicas, mas para algumas empresas os subsídios são importantes para viabilizar o negócio, principalmente no seu início. Então, para nosso curso especificamente, é importante o foco em engenharia econômica, então está diretamente ligado ao cálculo da análise de investimentos, então a gente não vai entrar muito em detalhe em tributação, em nada específico de direito ou economia pura. A gente está mais preocupado aqui em que vocês aprendam a fazer o cálculo da análise de investimento. Então, esse é o principal objetivo. Por exemplo, um investimento é vantajoso, como um ponto de vista de um engenheiro, fazer aquele investimento vai gerar lucro para a empresa, então isso é o nosso principal objetivo. É lógico que o lucro final que vocês vão ter tal vai ser muito dependente de todos esses detalhes, mas aqui não é nosso objetivo no curso. Então a gente passa para a avaliação financeira de projetos, a gente vai ver um pouco do que a gente viu aí na parte 1, acrescentado alguns detalhes nas próximas aulas. Então o primeiro detalhe é como a gente faz a avaliação financeira de projetos. Então um projeto que a gente está considerando aqui é qualquer iniciativa de negócio, pode ser uma empresa nova, um produto novo numa empresa, um aplicativo, uma reestruturação de negócio e assim por diante. São vários os negócios que a gente tem que provar para os nossos superiores, aí, os gerentes, ou donos, ou a gente mesmo como um empreendedor, que o negócio é viável. Então esse é o objetivo. Então, para isso é necessário um plano de negócios. Então, vocês conseguem encontrar em vários lugares, aí, até no site do Sebrae e tal, como montar um plano de negócio que pode ser útil aí para vocês olharem alguns dos conceitos que a gente vai ver hoje. Para montar um plano de negócio, a gente basicamente está indo atrás de montar uma previsão de fluxo de caixa para saber se o negócio é rentável. Basicamente é isso, mas a gente vai ver que isso tem muitos detalhes. Então, o investimento com capital próprio ou financiado, a gente quer gerar o fluxo de caixa de receitas e despesa, para isso ver o retorno sobre o capital investido, e aí a expectativa de fluxo de caixa incremental que a gente tem para o negócio que a gente está montando. Daí, logicamente, a gente tira daí a expectativa de rentabilidade e daí vem a decisão de investir ou não. Então, no projeto de vocês, inclusive, não precisa estar preocupado em montar um negócio rentável. Você pode chegar ao final do curso e chegar à conclusão de que o negócio não é rentável e que vocês não vão investir, justificando bem aquele não investimento. E é importante, a gente vai ver aqui, é que a decisão de investir ou não depende somente do futuro e não do passado. Isso aqui eu vou falar algumas vezes aqui, porque é um erro constante das pessoas incluírem o passado no cálculo da decisão de investir. Algo que foi feito no passado é importante para a gente avaliar a nossa capacidade, a capacidade da empresa de montar esses negócios, porque o negócio como um todo pode ser não lucrativo, mas a decisão hoje de investir vai depender somente do futuro. E a decisão do futuro vai entrar o fluxo de caixa futuro apenas, como a gente vai ver, e depois talvez a Ana dê alguns exemplos na aula que vem para vocês. Então, primeiro, voltando ao fluxo de caixa incremental acumulado, é ele que é usado para o cálculo dos principais indicadores econômicos, como a gente viu nas aulas passadas, e de alguns indicadores, alguns nomes que a gente vai ver mais ligados à contabilidade, mas que a gente vai falar um pouco hoje para que vocês comecem a pegar a nomenclatura aí das empresas. Então, de novo, só entre as receitas e despesas futuras relacionadas ao projeto. Vou dar alguns exemplos. E se a receita ou despesa correrá independente do investimento,
não deve ser considerado, né? Veremos alguns exemplos sobre isso. Aí é basicamente se eu tenho um negócio, estou montando um plano de negócio, um novo produto da empresa e tem alguma receita ou despesa que vai acontecer independente da minha decisão, então também não entra no cálculo. O custo de oportunidade também tem que ser levado em consideração, e a gente vai ver que isso basicamente vai ser feito através da taxa mínima de atratividade, que é basicamente a comparação com um negócio pouco arriscado, por exemplo, investir o dinheiro no banco e ganhar uma taxa básica de juros que a gente viu, como do CDI. Se o meu projeto der menos do que aquela taxa, logicamente correndo todos os riscos que a gente corre montando o negócio, não vale a pena. Eu tenho que ter uma taxa mínima e isso está dentro dos indicadores que a gente viu nas aulas passadas. A gente vai falar um pouquinho também sobre capital de giro, né? Não muito, porque isso não é tão relevante para o projeto de vocês, mas para um negócio é bastante importante. Vamos definir o que é. E toda vez que a gente muda o capital de giro, isso representa uma mudança aí no fluxo de caixa. Então isso é importante considerar também. O fluxo de financiamento, a gente vai ver daqui a pouquinho, não deve ser incluído na viabilidade econômica. Então a gente vai separar aqui viabilidade econômica de viabilidade financeira. Então, a econômica é aquela feita com o negócio propriamente dito, independente de onde eu arranjei o capital. E a financeira vai ser feita incluindo a parte de capital. Então, se eu precisei emprestar o dinheiro para montar o meu negócio e vou pagar por isso, aí entra na viabilidade financeira. Então, o negócio pode ser lucrativo economicamente, desde que eu tenha capital próprio, mas não ser viável financeiramente se eu tiver que emprestar o dinheiro para montar esse negócio. Então, é aí a distinção e vocês vão... É importante vocês fazerem essa distinção no projeto de vocês. É importante também a gente considerar o horizonte de tempo. Cada projeto tem um ciclo, esses projetos, os ciclos são muito variados. Aí. Tem projetos com ciclos curtos e projetos com ciclos muito longos. A gente vai ver no projeto, no exemplo do projeto que os PEDs estão montando, por exemplo, é um ciclo de mais de 25 anos, é um projeto de petróleo, mas existem projetos muito curtos. Então, a análise de viabilidade que a gente vai fazer deve ser adequada ao projeto que a gente está montando, né? Então, isso é bastante importante e a gente deve adequar ao tipo de negócio que a gente tem. Então, não esqueçam disso e justifiquem bem no projeto de vocês porque vocês escolheram aquele horizonte de tempo. Tem várias razões, a gente pode querer montar um negócio para vender um negócio no final, uma startup para vender empresa para uma empresa grande, ou eu posso especificar um horizonte de tempo num projeto que tem um fim bem específico. Então tem várias, ou junto com a vida útil dos ativos, eu posso adquirir um ativo para gerar lucro a partir desse ativo, e esse ativo tem uma vida útil. Então tem vários motivos para a gente escolher o horizonte de tempo, mas isso tem que ficar bem claro no plano de negócios de vocês. Existe, já que tem um tempo, existe também o valor residual ou de liquidação. Então, se o meu projeto vai terminar num horizonte de tempo, no final desse tempo, eu vou ter ativos que podem ser vendidos ou negociados, alienados, né? Então, é importante a gente considerar esse valor residual no nosso cálculo. Amortização a gente já falou nas aulas passadas. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre depreciação, que há uma semelhança entre as duas, né? Mas eles devem ser incluídos no fluxo de caixa financeiro, né? Porque eles têm um impacto fiscal, como a gente vai ver aqui, e vocês vão ver talvez em alguns exemplos da Ana. Dispêndios adicionais de capital, que a gente chamou nas aulas passadas aí de reinvestimento, também devem ser incluídos se eles estiverem dentro do horizonte de tempo. Então, muitos deles são previsíveis. Por exemplo, se eu sei que uma máquina tem uma vida útil e essa vida útil está dentro do projeto, do horizonte de tempo do meu projeto, eu vou ter que estimar um gasto de reinvestimento. Então, isso tem que ser incluído. A mudança de capital de giro, como a gente já fez. Aqui até eu gostei de um exemplo que eu vi preparando a aula aqui, que é o capital de giro, né? A gente vai ver daqui a pouco, é o dinheiro que a gente precisa
o negócio rodar, né? Então, analogia aí com um carro que precisa ser abastecido ao longo de uma longa viagem e precisa parar para reabastecimento. Eu tenho que fazer um planejamento e ter combustível suficiente para chegar no próximo posto. Capital de giro é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que programar quanto que a empresa precisa ter de capital para que o negócio continue girando. Ou seja, eu tenho que ter dinheiro na hora que eu precisar aumentar o estoque, comprar o estoque, repor capital e assim por diante, né? Essa é a definição de capital de giro. E ela é bastante relevante para muitos negócios. Existe também o conceito de custos irrecuperáveis ou afundados, que são custos que a gente tem aí independente do negócio. Por exemplo, um apoio jurídico, numa consultoria para resolver um determinado problema, ela não está ligado necessariamente ao custo do negócio em si, né? Mas eu posso querer fazer esse custo para garantir, por exemplo, que vou resolver um determinado problema. Então isso é chamado de custo irrecuperável. Vou gastar, ele não faz parte do custo do produto propriamente dito, mas ele precisa ser feito para dar garantia que aquele negócio vai ser feito, né? E eles são irrecuperáveis porque a gente não tem mais como trazer isso para depois. A inflação deve ser considerada em diversos tipos de projeto, então cuidado, é bem importante vocês pensarem se a inflação deve ou não ser incluída. Em geral, a gente inclui a inflação principalmente para projetos longos, né? Mas em algumas situações, se tudo vai subir, se tanto as receitas quanto as despesas vão subir com a mesma taxa de inflação, ela pode até ser desconsiderada. Mas tem outros negócios que a inflação vai ser fundamental. Como, por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma concessão do governo e vão vender, por exemplo, de uma praça de pedágio, vão vender o pedágio a um preço fixo, aí a inflação é fundamental, porque se a inflação subir muito, o seu preço fixo daqui a algum tempo vai ser muito menor. Então eu tenho que considerar a inflação e tenho que definir muito bem os indicadores de inflação para corrigir as receitas e despesas. Então, cuidado com o negócio de vocês aí, se analisem bem se a inflação deve ou não ser considerada e em que situação. Efeitos fiscais, logicamente, vão entrar, tributação. Nosso curso aqui não é especialista de tributação, como a gente já viu, mas a gente tem que incluir uma análise de tributos aí para o negócio de vocês, para que eles sejam bem calculados. E existem também os efeitos derivados, que são perda ou ganho de projetos associados a outros setores da empresa. Por exemplo, um investimento em pesquisa pode não gerar um lucro imediato, mas ele pode gerar um ganho em outros projetos da empresa, porque a pesquisa naquele negócio eventualmente aumentou a produtividade em outros setores da empresa. Então existe uma série de produtos derivados, efeitos derivados, que aqui basicamente a gente não vai considerar muito, porque os projetos de vocês são projetos pequenos, aí a gente vai montar por pouco tempo, mas no futuro de profissional não esqueçam desse item, porque muitas áreas da empresa têm correlação e uma vez investido em uma área eu posso ter perda ou ganho em outra área. Por exemplo, se eu lançar um produto, esse produto pode ser um produto concorrente do meu próprio produto anterior. Isso vai mostrar que eu tenho um ganho, mas eu tenho uma perda que vai vir no outro produto. Então, cuidado aí com esses efeitos derivados aí no negócio de vocês. Bom, aí eu vou definir 2 slides aqui para deixar bem claro que a parte econômica e financeira são diferentes, né? Isso a gente define pelo fluxo de caixa econômico, que inclui as atividades operacionais do projeto. Então, basicamente, no fluxo de caixa econômico, eu quero saber se aquele projeto é rentável economicamente, ou seja, se a operação do negócio vai gerar lucro. Então, esse é o fluxo disponível para todos os fornecedores de capital próprio, individualmente ou participação acionária. É um indicador importante para saber se eu vou investir, ou para um banco saber se vai me emprestar dinheiro para eu investir naquele negócio. Então, ele gera o potencial de rentabilidade econômica. O financiamento do negócio, então, não deve ser incluído no fluxo de caixa econômico. Cuidado, né? Então, o fluxo de caixa econômico é o fluxo operacional após os impostos, menos os dispêndios de capital ou reinvestimentos, alteração do capital de giro e depreciação.
Tá? Então, aí não entra o financiamento em si. Tá? Então, o primeiro cálculo que vocês vão fazer para o negócio de vocês no projeto é relacionado ao potencial de gerar lucro sem considerar o financiamento. Depois, logicamente, vocês vão ter que fazer a análise de caixa financeira. Ou então, o fluxo de caixa econômico financeiro, aí sim, inclui, além do econômico, a forma de financiamento. Então, permite haver a rentabilidade do projeto sob o ponto de vista do capital próprio, dos acionistas. Né? Então, vai depender de como eu vou financiar aquele projeto e das taxas que eu vou pagar do financiamento. Então, o econômico financeiro entra o fluxo de caixa econômico, mais os financiamentos, menos as prestações pagas, né, e os benefícios fiscais dos juros aí de financiamento. Então, aqui sim eu tenho uma rentabilidade financeira lá no final, que é o que mais vai importar, porque se isso daí for negativo, se eu precisar de dinheiro para o meu negócio e isso tornar o fluxo de caixa econômico torná-lo negativo, aí realmente o negócio não é rentável. Bom, então esses conceitos são importantes. Eu vou definir alguns termos aqui que vocês vão ouvir ou pesquisando sobre o negócio de vocês, sobre empresas ou sobre essas coisas vocês vão ouvir para frente, mas que a gente não vai usar propriamente dito no curso, mas são importantes para vocês. O primeiro deles é o que a gente chama de EBITDA, que é um indicador financeiro com o objetivo de mostrar a capacidade de geração de caixa operacional antes dos impostos de uma empresa, e é muito utilizada para empresa de capital aberto, né? Principalmente para fusão, aquisição. Esse número é bastante importante, que ele mostra a capacidade de gerar caixa. Porque às vezes o negócio é rentável, mas a empresa está fundada em problemas e ela não consegue que aquele negócio economicamente rentável gere lucro. E uma outra empresa pode, através de fusão e aquisição, pode fazer com que aquele negócio se torne financeiramente rentável. Então, por isso que ele é bastante utilizado. Então, a sigla vem do inglês aí, né, que está marcado em verde aí no segundo parágrafo, que é o Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, é um lucro antes dos juros, despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização. Ali em verde, lá no final, eu coloquei o nome em português, tá? Que é muito pouco utilizado, mas se vocês encontrarem o termo, também é válido. Então, essa capacidade de gerar o operacional de caixa da empresa antes de pagar impostos é bastante importante para essas fusões e aquisições, para empresas grandes, por isso que ela é muito usada para empresas de capital aberto. Tá? O segundo termo aqui que eu estou indicando, que eu acho que é importante, porque existem vários, tá? Eu estou colocando só alguns que eu acho os mais importantes, é o NOPAT, que é o indicador financeiro que representa o lucro operacional líquido do negócio. Aí sim, ele é o lucro, o Net Operating Profit After Taxes, ou seja, depois dos impostos. Então, eu tenho o lucro e eu vou pagar o imposto. Para mim, ele é até mais importante do que o primeiro, porque ele já está descontando os impostos. Né? Então, eu estou receita líquida menos custos e despesas operacionais, incluindo depreciação. Deduzidos alguns ajustes específicos conforme cada área de negócio, né? Porque cada imposto, cada área tem uma tributação diferente, como a gente já começou a falar na aula passada. Então, o NOPAT, para mim, retrata melhor a realidade do negócio, né? Porque ele subtrai os impostos do EBITDA. Tá? Então, se a empresa deu lucro, certamente não poderá contar com essa parte do resultado, e o NOPAT também subtrai essa depreciação, principalmente em empresas que dependem de máquinas, equipamentos ou grandes investimentos. Tá? O lucro líquido, então, já faz parte da última linha do demonstração de resultados. A demonstração de resultados a gente vai ver mais em detalhe aí na aula, que a gente vai falar um pouquinho de contabilidade, mas eu também defini aqui para vocês, porque vocês vão começar a se dar conta no projeto de vocês aí que vocês precisam entender um pouquinho dessas siglas aí para que vocês montem o projeto. Por isso que eu estou definindo elas. O terceiro indicador é o lucro líquido. Então, o primeiro é o lucro
do operacional aí sem os impostos, depois inclui os impostos, e o lucro líquido, ele é bem mais objetivo, porque é um indicador do resultado final contábil para a empresa. Ele vai subtrair também as despesas financeiras do imposto de renda e depreciação e amortização, ou seja, ele é realmente o lucro final. Então esse é realmente o número que vai dar para vocês, para a empresa de vocês, se vocês vão gerar lucro lá no final. Então esse é o principal, que a gente também chama de VPL, aí, né, onde eu incluo todo o fluxo de caixa e aí vai ser o lucro final que vocês vão ter no projeto de vocês. Então, para o projeto de vocês, o que vocês vão ter que chegar é nesse lucro líquido final. Os outros vocês podem até calcular e indicar no projeto, mas o lucro líquido é o mais importante. Porque se no final o lucro líquido for negativo, o negócio que vocês montaram deu prejuízo. Certo? Então, na demonstração de resultados, que a gente não vai dar detalhes hoje, mas que vocês vão calcular, e vocês vão inserir tudo isso, né? Receita bruta de bens e serviços, menos imposto, menos devolução, descontos, abatimentos. Isso vai dar a receita líquida. Se vocês subtraírem os custos, vai dar o lucro bruto. Se vocês subtraírem as despesas administrativas, vendas e financeiras, vai dar o lucro operacional. E se somarem as despesas financeiras, aí vai dar o EBIT, né, que é sem depreciação e amortização. E se somarem depreciação e amortização, vai dar o EBITDA. Né? Então esse é um resuminho da demonstração que a gente vai ver mais em detalhe nas últimas aulas aí, mas vocês podem usar aí para irem se familiarizando com isso no projeto de vocês. Então, mais uma definição importante é o capital de giro. Aqui tem um texto, porque além do que eu vou falar aqui, é bom vocês terem esses textos, mas existem muitas fontes de consulta aí na internet, tal, vocês podem fazer. O capital de giro, a definição é um pouco complexa, porque ela depende muito do tipo de negócio. Então, é importante que vocês vejam para o tipo de negócio de vocês como é definido o capital de giro aí para vocês, né? Mas o capital de giro é um conceito, o conceito é relativamente simples, embora o cálculo dele seja bem variado aí, de negócio para negócio. Mas o capital de giro basicamente é um recurso de rápida renovação, ou seja, quanto de dinheiro a empresa precisa para manter o negócio girando, ou a empresa operando. Então ele representa basicamente a liquidez da operação disponível. Então, por exemplo, se eu preciso gastar dinheiro pagando salários, comprando material de estoque, comprando insumos, tudo, eu preciso ter esse dinheiro disponível na hora que eu preciso pagar esses insumos. Então, eu não posso depender de uma venda para isso. Então, esse capital de giro é o capital necessário para que eu consiga pagar todas as despesas da empresa sem ter que recorrer a empréstimos ou venda e assim por diante. Né? Então, é uma ferramenta de tomada de decisão, pois ele vai refletir o ciclo operacional da empresa, desde a aquisição de matéria-prima até o recebimento de vendas. Então, se vocês forem fazer o fluxo de caixa de vocês acumulado, com um nível de detalhe maior, ou seja, com periodicidade menor, esse lucro esse valor não pode estar negativo em momento nenhum, porque senão vocês não vão ter caixa para girar o negócio. Né? Em muitos negócios que fazem, por exemplo, um fluxo de caixa anual para saber se o negócio é rentável e tal, se esquecem de olhar o capital de giro. E se o capital de giro ficar muito negativo durante determinados períodos, a empresa vai ter que emprestar dinheiro pagando altos juros, e isso pode inviabilizar o negócio, né? Uma coisa que não foi pensada. Então, um fluxo de caixa com ciclos grandes aí é importante para a gente ver a rentabilidade, mas uma periodicidade mais amarradinha aí é importante para a gente ver quanto a gente precisa de capital de giro. E o capital de giro tem um impacto bastante grande no fluxo de caixa da empresa. Tá? Então a definição é essa, mas tem um texto aqui detalhando para vocês um pouco mais o que é o capital de giro, né? Que se tiverem dúvidas, vocês podem mandar perguntas, dar uma consultada aí no material na internet. É importante falar também aqui
de algumas dificuldades do capital de giro, né, que é a que está relatado aqui embaixo, que às vezes eu posso fazer uma previsão de capital de giros pensando no fluxo natural da empresa, mas eu posso ter uma repentina redução de vendas, um crescimento de inadimplência, ou um aumento de despesa financeira, porque eu precisei emprestar dinheiro para gerar um negócio, aumento de custo, ter mais desperdícios e sazonalidade, por exemplo, né? Então, isso vai causar uma necessidade de aumento de capital de giro. Então, cuidado com isso. Então, a gente precisa estar preocupado com essas coisas, e essas coisas vão entrar um pouco naquela aula que a gente vai falar sobre incertezas, né? Tudo isso tem a redução de vendas, por exemplo, pode ser uma incerteza que eu posso tratar no futuro. E se isso causar um aumento de capital de giro, eu preciso estar preparado para isso. Um outro item importante e separado até dos outros aqui que eu coloquei é a sazonalidade. Existem vários negócios que são sazonais, então muito cuidado, que às vezes eu faço, se eu vou montar um exemplo de uma papelaria e faço um fluxo de caixa anual, tá tudo bem, a papelaria vai ter lucro, tá tudo em ordem. Mas se vocês lembrarem que uma parte grande dessa papelaria vai vender no início das aulas escolares, que eu tenho que montar um estoque grande para isso, eu tenho que ter um grande capital de giro para montar esse estoque e fazer, vou ter uma grande venda e vou ficar vários meses com as vendas menores. Então a sazonalidade, por exemplo, é uma coisa que preocupa, e eu vou ter que entrar nos detalhes. Para o fluxo de caixa acumulado, para saber se o negócio vai dar lucro, o anual é ok, mas se a minha sazonalidade é essa, como de uma papelaria, eu preciso montar um fluxo de caixa mensal para estimar o meu capital de giro. Então, cuidado com isso também. Tá? Ele é um conceito econômico-financeiro, não uma definição legal, né? Então, por isso que a capital de giro de empresa para empresa vai ser muito particular. Então, a melhor definição é fazer o fluxo de caixa, como eu dizendo, né, acumulado da empresa, e o capital de giro é o capital necessário para honrar todos os compromissos e não deixar esse fluxo de caixa ficar negativo em momento nenhum. Tá? Para que isso é importante? Em alguns negócios que vocês vão montar, vocês vão ter que definir esse capital de giro, né, fazendo isso que a gente falou aqui. Tá? Então, cuidado com isso. Outra definição importante, então, é um conceito parecido com amortização, mas é o de depreciação. A depreciação, então, serve para registrar o desgaste de uso de um bem tangível, né? Alocação sistemática de valor depreciável do ativo ao longo da vida útil, é o que a gente faz na depreciação. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina que tem uma vida útil de 10 anos e o meu negócio depende muito dessa máquina, eu vou ter que depreciar essa máquina ao longo desse tempo para refletir que a máquina a cada ano que passa vai valer menos. E eu preciso estar preparado para trocar essa máquina daqui a 10 anos. Então é para isso que a gente leva em conta a depreciação. Então ele é um conceito importante para que a gente consiga também rodar o negócio, né? Porque os nossos ativos aí tangíveis vão perder valor ao longo do tempo, e isso tem que ser considerado no negócio. Eu não posso deixar para pensar isso só depois que o bem depreciou, porque daí eu posso não ter o dinheiro suficiente para isso, né? Então, aí sim existem leis específicas para reger. Em geral, a gente usa uma depreciação linear, como a gente vai ver no exemplo, né? E juntamente com a amortização e exaustão, a depreciação é uma conta que será registrada, ela vai diminuir o valor desses bens, né? Então, se ela diminui o valor dos bens ao longo do tempo, então o bem não vai só perder valor lá no ano 10, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E ela se restringe aos bens tangíveis, né? No entanto, nem todos os bens tangíveis vão sofrer depreciação, então cuidado, né? Na área de vocês, tomem cuidado para aqueles bens que podem ser depreciados. Então, por exemplo, um prédio vai ser depreciado ao longo de 25 anos, por exemplo. Mas um terreno não se deprecia. Muito pelo contrário, um terreno, às vezes, num local onde foi montado uma área empresarial, pode até se valorizar. Então, cuidado. Alguns bens podem ser
depreciados e outros não, né? Vejam bem para a área de vocês, para o negócio de vocês, quais devem ser depreciados. A diferença básica de depreciação e amortização é que depreciação se aplica aos bens tangíveis e amortização aos intangíveis, né? Lembra que a gente viu amortização lá nas aulas passadas, né? E exaustão é um conceito semelhante, mas ela se refere aos recursos naturais que terminam, né? Exaustão, por exemplo, um campo de petróleo, ele vai sofrer esse conceito aí de exaustão, uma mina que vai ser concedida aí pelo governo para uma empresa mineradora, ela tem a exaustão. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, porque acho que isso não vai fazer parte do projeto de vocês. Mas é importante também para empresas de recursos naturais, principalmente. Então a empresa precisa se preparar para a reposição e reforma desses bens. A depreciação, então, é um custo ou despesa, né, desses ativos, esses bens, né, esses ativos, máquina, veículo, móveis, etc. É um fenômeno contábil que indica a redução do bem tangível, né? Ela é importante para ser colocada porque ela vai ajudar a empresa a pagar menos impostos e, com isso, conseguir se preparar para trocar esse bem. Então, ela é excluída do fluxo de caixa por ser uma despesa que não representa a efetiva saída de caixa, né? A depreciação, ou seja, um imóvel de um ano para o outro vai perder valor, mas eu não estou pagando esse valor. Então, por isso que ele não entra no fluxo de caixa, mas ele vai ser importante para ser considerado no nosso fluxo geral, né? Como a gente viu lá na demonstração de resultados, porque ele tem efeito no pagamento de tributos e na desvalorização do bem, né? Então, aqui um exemplo de desvalorização linear em 10 anos, né? De uma máquina, por exemplo, que vai ser depreciada em 10 anos, ano a ano, no ano 10 ela vai ter valor zero, e se por acaso ela for vendida, é o que a gente chama de valor residual. Existe um valor final aí que a gente pode vender, nem que seja por uma sucata, a gente pode vender essa máquina. Então ela é depreciada contabilmente, linearmente em 10 anos. E ao final do ano 10, essa máquina ainda estiver operando, ótimo para a empresa. Então, a despesa que não corresponde a um pagamento efetivo, né? Como a gente já viu no slide anterior, por isso é um tratamento especial quando se apura o fluxo de caixa, tá? A depreciação, então, tem 3 interpretações, mas todas são coerentes entre si, né? Que é a poupança para a compra de um novo bem, que vai substituir aquele antigo, ou ele representa uma perda de valor de um bem capital, ou uma diluição de custo de um bem capital. Então, no fim, as 3 coisas refletem na mesma coisa. Eu estou sempre preocupado em trocar esse bem ao final da vida útil dele, né? Quanto maior a depreciação, menos imposto de renda a gente paga, né? Logicamente. Então, a empresa está sempre preocupada em depreciar o mais rápido possível. E aí, no final da depreciação, ela decide se vai continuar operando com aquela máquina ou se vai efetivamente trocar a máquina. No Brasil, a depreciação linear é aceita, então, por isso que a maioria dos lugares fazem essa depreciação linear. Ela é mais simples até para calcular. Então, aqui tem alguns exemplos de prazos para edifícios, máquinas, instalações, móveis, veículos, assim por diante, né? Vocês podem procurar para o negócio de vocês, para o ativo de vocês, tabelas aí na internet, mas se tiverem dúvidas, qualquer livro aí de economia dá uma lista completa aí, ou perguntem para os PEDs ou para mim, tá bom? Então, o valor do bem é o valor da compra, a depreciação acumulada é a soma da depreciação dos períodos anteriores, que vocês vão incluir aí no fluxo de caixa. O valor residual é o valor estimado de venda do final da vida útil, certo? Então, como eu falei, esse valor residual é uma parte do valor contábil que não é depreciada. Um exemplo simples é esse: vocês têm um edifício que demora 25 anos para ser depreciado. Vocês vão comprar esse edifício, esse prédio para fazer o negócio. E o tempo de cálculo de vocês é 10 anos, então o edifício não vai ter totalmente depreciado lá no final. Então ele vai ter um valor residual, porque no final eu posso vender esse imóvel ou posso fazer, ele vai ter um valor, tá? Então esse valor é o valor residual no final do projeto. Então nem todos os bens terminam com valor zero no final do projeto,
Por isso que é importante considerar esse valor residual. Tá? Bom, um outro conceito utilizado aí que vocês vão ver é o bens de consumo e bens de capital. Então, um bem é o que tem uma utilidade, pode satisfazer necessidades, sendo algo tangível, né, diferenciando aí de bem de serviço. Né? O bem de produção são bens intermediários, ou bens primários, né, também, gerando associados matéria-prima e energia, né, por exemplo, petróleo, mineração, esses bens são utilizados. Bens de capital são bens intermediários, como equipamentos, instalações necessários para a produção de outros bens e mercadorias. Alguns exemplos de bens de capital são máquinas, e ferramentas e motores, assim por diante. Muitos autores agrupam bens de produção e bens de capital, tratando as indústrias intermediárias como um caso especial de indústria de base, tá? Isso vocês vão ver aí alguns autores também. Mas esses dois são sempre separados dos bens de consumo, que aí sim são os bens finais, né? Diretos, aí, que complementam o ciclo de produção e são efetivamente utilizados pelos indivíduos, famílias, como produtos finais vendidos ao consumidor. Eles são divididos em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Os duráveis, logicamente, que continuam existindo por longos períodos, como automóvel, móveis, eletrodomésticos e assim por diante. E bens não duráveis, por exemplo, alimentos é o exemplo mais imediato. Tá? A gente não está entrando muito em detalhe aqui, porque a gente não é um curso de economia, né? E isso não é tão relevante aí para vocês fazerem o cálculo do fluxo de caixa, mas é importante definirem, porque vocês vão se deparar com esses conceitos aí quando estiverem montando o plano de negócio de vocês. Né? Bom, com isso, eu acho que é interessante a gente fechar a aula aqui com um exemplo. E para fazer isso, eu peguei o exemplo que os PEDs estão montando como projeto da disciplina. Tá? Os conceitos anteriores vão ser revistos aí pela Ana através de alguns exemplos, mas aqui eu estou dando um exemplo específico, que é o projeto dos PEDs. E nas aulas que vêm, nas próximas aulas, eu vou também continuar falando sobre esse exemplo aqui. É um exemplo particular, né, e um pouco diferente do negócio de vocês, mas eu acho que é útil para vocês se espelharem aí para como vocês vão montar o projeto de vocês, tá? Então, o projeto deles, se alguém já teve curiosidade de ver lá no sistema, é um projeto de produção de um campo de petróleo, né? Então, a empresa está decidindo se montar uma estrutura para produzir o petróleo daquele campo é rentável ou não. E aqui, a partir da aula de hoje, eu vou dar alguns detalhes sobre esse projeto para que ajude a montagem do projeto de vocês, tá? Então, eu coloquei duas figuras aqui que representam o nosso fluxo de caixa para esse negócio que eles estão montando, e com algumas particularidades. Hein? Então, do lado esquerdo, eu tenho a curva de produção do campo. Então, o negócio é produzir petróleo daquele campo específico, né? Tem um campo-alvo aí que vocês vão ver no projeto, mas eu vou passar um tempo fazendo alguns estudos, né? Então, eu não vou produzir nada, e aí, se eu não vou produzir nada, eu não vou ter receita nenhuma. Depois eu vou montar a estrutura que vai produzir esse campo, que a gente chama aqui de fase de crescimento de produção, né, que é nessa curva da esquerda, dá para ver, que é a fase para o campo de petróleo, onde eu estou preparando o campo para produzir na plataforma toda, ou seja, eu estou perfurando os poços e colocando esses poços para produzir, então eu vou aumentando a minha produção. Até que eu vou atingir a capacidade de produção da plataforma, que a gente chama aqui de patamar. E depois, por vários motivos que não vêm ao caso para a gente aqui, logicamente, quem está montando esse negócio tem que entender, mas a produção começa a declinar. Mas a razão mais clara do declínio de produção aqui é que ou a pressão do reservatório vai cair, porque a gente está tirando muita pressão, fluido do lado de dentro, ou se eu injetar um outro fluido, como injeção de água para manter a pressão, essa água vai começar a chegar no poço produtor e vai fazer com que eu produza menos petróleo. Então eu vou ter um declínio de produção. Então é um projeto bem claro que tem uma vida útil, né?
E essa vida útil está associada também à regulamentação do Brasil, que no Brasil é feita pela Agência Nacional do Petróleo. E a Agência Nacional do Petróleo dá um número de anos fixo para a empresa produzir, que nesse caso aqui, a gente está usando exemplos, é 25, 27 anos. Né? Bom, nesse ciclo, a gente então vai montar um fluxo de caixa que está muito próximo disso que a gente via na figura da direita aqui, que é algo que vocês vão ter que montar para a área de vocês. Então, o nosso projeto aqui, a empresa está na fase de desenvolvimento de produção, como a gente está vendo aqui. Então, existem vários gastos passados que a gente não vai incluir no fluxo de caixa. Eu vou detalhar um pouco por que a gente não deve incluir. No caso do nosso projeto aqui, o projeto dos PEDs, por exemplo, eu vou fazer estudos geológicos, estudos de geofísica, eu vou pagar um dinheiro para a Agência Nacional do Petróleo para ganhar a concessão daquele campo e tal. Então, são diversas despesas que levam aí da ordem de anos para a gente fazer, ou talvez muitos meses, aí, mas com certeza mais de ano, 3, 4, 5 anos para a gente fazer esses estudos, onde a empresa só vai gastar dinheiro. Então, logicamente, esse tipo de negócio é para uma empresa que tem bastante capital para investir, né? ou bastante capacidade de captar investimentos de outros aí para investir no negócio. Eu vou pagar já um dinheiro antes. Né? E eu estou nesse ponto aqui que eu até coloquei aqui a data de decisão. Né? A data de decisão é, feito todos esses estudos, adquirido a área da ANP, eu vou ter que chegar para a conclusão da minha empresa, assim, eu vou levar esse negócio para frente, eu vou produzir o petróleo desse campo. Muitas áreas negociadas aí pela ANP são devolvidas porque a empresa chega à conclusão que o negócio não é rentável. E como eu vou fazer isso? Construindo o fluxo de caixa, exatamente como a gente vem olhando nas aulas aí que a gente está montando. Então, aqui tem o exemplo do que a gente já viu. Tem o CAPEX, que é o investimento, no caso aqui o nosso investimento é em plataforma e poços de petróleo. Né? Tem o OPEX, que está aqui embaixo. Esse OPEX representa o custo, né, operacional aí do negócio. Então, quanto mais eu produzir, mais, então por isso que eu tenho um pico de produção aqui do OPEX, depois ele vai caindo porque eu vou produzindo menos. Tem uma parte de impostos aqui que eu vou pagar, que para a área de petróleo é bastante grande, como vocês estão vendo em verde aqui. E tem a receita que a gente vai ter, que é o que a gente está chamando aqui de faturamento, que é proporcional a essa curva aqui, porque a receita vem da venda do óleo, então ela é proporcional à curva da esquerda. Hein? E fazendo o cálculo de todos esses indicadores aqui, tem o custo de abandono ainda aqui no final, em azul escuro, porque quando eu termino a produção de um campo, eu tenho que devolver a área para o país, né? Isso regulamentado pela Agência do Petróleo, de acordo com o que ela estava no início, então eu preciso gastar dinheiro para colocar a área de volta como ela estava. Né? Então, feito tudo isso, eu vou gerar um lucro, que é essa parte em azul claro aqui. Né? Então, o lucro aqui é um negócio pequeno perto das outras coisas. Né? Então, todo mundo sabe, né? Na área de petróleo principalmente, vocês se não sabem, é importante saber que um negócio de petróleo é altamente arriscado justamente por isso. Né? Olhem que eu vou passar anos só investindo para depois ter um faturamento que vai pagar muito imposto e muito custo e vai dar um lucro pequeno perto desse faturamento. Então, comparado às altas taxas de investimento aqui que eu tenho e operação e impostos, o lucro é pequeno. Então, qualquer incerteza aqui no meu cálculo pode ser fatal para o negócio ser rentável ou não. Tá? Então, esse é um negócio que os PEDs escolheram para fazer aí de avaliação do curso e eu vou detalhar um pouquinho disso aqui nessa e nas próximas. Tá? Então, o negócio é a produção de petróleo, o campo é um campo existente na fase de exploração, que eu tenho 4 poços já perfurados que fizeram um teste para saber se eu realmente tinha petróleo lá e foi descoberto petróleo, e eu tenho um campo, e a decisão deles é saber se continuam ou não a produção desse campo. E essa resposta tem que ser dada para a Agência Nacional do Petróleo através de um plano de desenvolvimento do campo. Então, o fluxo de caixa passado não entra na decisão, então tudo que eu falei antes daquela linha pontilhada vermelha lá, que é a data de decisão, todo aquele custo inicial não vai entrar. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro por que ele não entra.
A receita, então, vem da venda do óleo. O gás não foi considerado aqui porque é pouco gás que é produzido desse campo. Em alguns campos eu devo considerar a venda do óleo e do gás, mas como o gás aqui não vai ser comercializado, nesse caso específico desse projeto, a receita dele é zero, né? E as despesas são todas aquelas despesas que a gente vem falando aí ao longo das últimas aulas, né? Basicamente a despesa para produzir o petróleo e para a empresa operar como um todo para que aquele negócio, petróleo, seja produzido. Então, para facilitar um pouco o nosso negócio, porque a empresa de petróleo é uma empresa muito grande, a gente vai considerar que é uma empresa que pegou um único campo para produzir, certo? Então é isso que a empresa vai ter que considerar. Eu não tenho outros negócios, outros campos de petróleo, como tem a Petrobras aí, que são diversos campos, para diluir um pouco dos meus riscos e fazer troca, diluir a parte administrativa da empresa. Então todo o meu custo vai ser jogado para esse negócio, tá? Isso é para facilitar um pouco o cálculo do projeto. Mas possivelmente pode acontecer. Várias empresas pequenas no Brasil pegaram campos para produzir nos últimos anos aí, de campos que foram devolvidos pela Petrobras ou áreas pequenas aí da ANP, tá? Então, o meu CAPEX aí, no caso, é o gasto que eu vou ter na compra de uma plataforma dos próximos produtores e injetores do campo, basicamente. O meu OPEX é o custo de manutenção da plataforma, mão de obra, variáveis aí são a elevação do petróleo, o armazenamento, a injeção de água para manutenção da pressão e assim por diante. Logicamente, aí eu tenho que entender um pouco do negócio para saber quais são as variáveis que influenciam aí nesse custo operacional. Eu vou ter toda a parte de tributos, que no Brasil é bem complexa, e que no caso do nosso projeto a gente vai simplificar um pouquinho, mas na área de petróleo os tributos são da ordem de 60% a 70% do faturamento. E eu vou considerar o abandono, como a gente viu ali na figura do fluxo de caixa. Aqui é uma tabela da onde os PEDs tiraram os investimentos para esse campo específico. E é uma tabela que eles estão trabalhando aí, mas para dar uma ideia, para vocês, por exemplo, eu posso pegar um negócio parecido e pegar uma fonte de um negócio real e aplicar essa tabela para esse negócio, né? Então eles pegaram essa tabela especificamente onde eles estão tirando os investimentos e custos aí desse trabalho publicado pela ANA em 2015. Tá? E aqui não vem ao caso, mas fica aí para consulta de vocês dos detalhes aqui, mas aqui tem todos os custos, royalties, quanto a gente vai pagar de taxas, quanto é o custo de o investimento em perfuração, em colocar esse posto para perfurar, a plataforma, assim por diante. Eles estão todos aqui e esses são os que eles vão usar. Aqui até eles já introduziram o conceito de um valor base, um otimista e pessimista, que a gente vai ver na aula de riscos, tá? Porque aqui o preço do petróleo é uma coisa que varia muito, não sei se vocês estão acompanhando, no último ano para cá ele variou de 80 para 20, tá? Então é uma coisa que pode tornar um negócio completamente não rentável. Aqui, depois do estudo deles, eles pegaram de um estudo de engenharia, né? Eles pegaram que a melhor forma de produzir esse campo seria através de cerca de 21 poços aí. Eles vão aproveitar um poço perfurado da fase de exploração dos 4 que existiam e vão perfurar mais 20. E aqui estão os custos relacionados aí da plataforma e desses poços verticais e horizontais que vão ser perfurados aí no campo, tá? Então são custos elevados aqui aparentemente, mas baixos até para a indústria do petróleo hoje, porque esse é um campo com lâmina d'água bem rasa, com custos menores. Se for pensar do pré-sal, por exemplo, hoje isso é bem maior, tá? Mas o importante é que aqui eu estou considerando todos os meus investimentos aí para serem. Aí eu entro na parte do fluxo de caixa, que é o cálculo do NPV aqui que a gente chama, que é em inglês o valor presente líquido. Como a gente viu nas aulas passadas, o fluxo de caixa, né, ele vai ser uma somatória para os vários períodos. Então aqui está mostrando um fluxo de caixa na figura, né, um fluxo de caixa anual, e cada retazinha dessa aqui é um ano, né,
que é esse fluxo de caixa aqui do período, que no caso nosso é um ano, então a somatória vai de 1 até 27 anos. De 1 mais a taxa, né? A taxa que a gente está considerando aqui de desconto, para a gente trazer o valor todo ao valor presente. Então aqui é um fluxo de caixa já calculado como valor presente, que vai ser somado e vai dar um valor de VPL lá no final. Então é pela mesma fórmula que a gente viu nas aulas passadas, né? A particularidade, essa fórmula é igual para qualquer projeto aí de vocês, a particularidade é aqui, onde eu vou detalhar, né, para cada negócio, o que a gente vai ter de investimento, custo, assim por diante, de receita, assim por diante. Tá? Então, o R, aqui é o fluxo de caixa líquido, né, do fluxo do VPL que a gente está calculando. Então, R é a receita, então ele entrou aqui como positivo. No nosso caso, é a receita da venda do óleo, que é basicamente a produção vezes o preço do barril. Aí eu vou ter que pagar alguns tributos, como royalties, como social taxes aqui, que é Tax and Gross Revenues, que é o OC, que é o Operational Production Costs, que é os custos operacionais aí. E aí eu vou, então, subtrair da receita todos esses custos aqui que eu tenho com essa tributação. E aí vem, depois desse cálculo, eu tenho um lucro gerado após esses lucros aqui, que é uma particularidade da área de petróleo, e aí eu vou pagar as taxas de imposto de renda e contribuição social aqui em cima desse valor aqui. E isso daqui vai dar basicamente a minha operação, que é o meu faturamento menos os tributos e OPEX aqui, né? Se eu subtrair isso do investimento no período, né, que eu vou ter, por exemplo, se no ano 10 não tem nenhum investimento, isso vai zero, mas no início eu vou ter um investimento alto aqui do CAPEX. E subtrair também do custo de abandono, que é lá no final da vida útil, que também só vai acontecer lá no final, eu vou ter o fluxo de caixa líquido aqui, né? Então, fazendo o somatório de tudo isso, eu vou saber se meu campo vai dar lucro ou não, né? Então, esse é um exemplo típico aí de fluxo de caixa que a gente montaria como no projeto de vocês, tá bom? Nesse slide eu estou mostrando só uma particularidade aí do capital de giro, né? Que aquele gráfico anterior mostra o fluxo de caixa da empresa de petróleo e aqui eu estou mostrando um fluxo de caixa acumulado, que é o VPL, né? O VPL ao longo do tempo, que é essa curva vermelha que vai lá para o negativo e depois sobe. Só para vocês terem uma ideia de que para operar um campo de petróleo, então a empresa vai operar aqui no negativo durante todos esses 17, quase 18 anos, para depois ter um lucro nos últimos 7 anos, né? Se considerar então o negócio como um todo, que teve algum investimento inicial, então pior ainda, né? Então, só para vocês terem uma ideia que o capital de giro para algumas empresas é muito complicado, que a Petrobras a empresa, desculpa, teria que ter dinheiro aí para financiar toda essa operação durante esses anos todos. Então, se fosse um negócio único, a empresa ia ter que captar esse recurso do mercado para depois devolver aos poucos. Por isso que é um negócio bastante arriscado aí a produção de petróleo e, quando dá certo, bastante lucrativo também. E aqui só para falar um pouquinho da depreciação desse caso específico, né? Tem, como todo negócio, tem itens depreciáveis e itens não depreciáveis. No caso de depreciáveis aqui são as plataformas, instalação de produção, escoamento da produção, interligação, duto e postos de desenvolvimento, né? E itens não depreciáveis são os gastos com exploração, né? Geologia, geofísica, postos o abandono não entra, perfuração de próximo estratigráfico, que é só para tirar informação. Então, para cada área específica tem suas particularidades, né? E aqui no caso de petróleo, a depreciação pode ser feita de forma linear, por exemplo, de plataforma e poços em 10 anos. Então, eu vou ter que, ao longo dos 10 primeiros anos, depreciar a plataforma. Como a vida útil desses poços de plataforma é mais do que 10 anos, eu vou ter, então, uma vida útil maior do que a depreciação, certo? E isso pode acontecer, e pode acontecer ao contrário, como a gente viu em alguns exemplos, do projeto acabar antes, né,
da vida útil, aí eu tenho valor residual e assim por diante. Então, todos esses itens têm que ser considerados nos projetos de vocês e cada área tem uma particularidade. Então, aqui que eu vou dando um exemplo rápido, que é por que a gente só usa o fluxo de caixa futuro. Por exemplo, aqui um exemplo bem rápido nesse projeto específico. Por exemplo, se o que a gente já gastou até agora no projeto foi 200 milhões na fase de exploração e avaliação, eu vou prever uma receita de 800 milhões e minhas despesas, considerando todas essas despesas, né, é de 700 milhões. Então, se eu fizer o meu VPL tudo trazido ao valor presente já, tá? Se eu fizer o meu VPL só futuro, eu vou ter uns 100 milhões de lucro. Então, a decisão é de continuar, né? Então, eu vou fazer 800 menos 700, dá 100. 100 vai me dar um lucro de 100 milhões, logicamente eu vou continuar com a minha operação, principalmente para a empresa que só tem esse negócio, né? Então, ela vai querer gerar lucro daí. Mas se vocês observarem, se eu pegar o fluxo de caixa total do negócio como um todo, eu investi 200 mais 100, eu tenho, 200 mais 700, eu tenho todas as despesas, isso dá 900. Se eu contabilizar as receitas 800, o negócio como um todo deu um prejuízo de 100 milhões. Então, para a empresa foi um mau negócio, porque ela vai perder 100 milhões. Mas se ela abandonar o negócio agora, se ela devolver o campo, o prejuízo dela vai ser de 200 milhões e não de 100. Então, ela está minimizando o prejuízo, né? Então, por isso que é importante a gente só considerar para a decisão de continuar ou não, a decisão é usar o VPL futuro somente. Aquilo que já foi, não dá para ser feito mais nada sobre isso. Mas a avaliação do projeto como um todo é importante para a gente aprender com os erros e saber, num próximo negócio, eu vou querer ter um pouco mais de expectativa de ganho do que isso que eu estou tendo aqui, porque o negócio como um todo gerou prejuízo, certo? Então vejam que existe o VPL futuro, que a gente está chamando aqui. Eu gosto sempre de chamar de VPL e aí a data específica. Então, se a data de hoje é o VPL 2020. Esse seria o VPL de 2020 para frente. E a decisão de 2020 vai ser baseada nesse VPL. O VPL zero, que é aquele que a gente consideraria na data zero, que a empresa começou a gastar o dinheiro, ele deu prejuízo, deu 100 milhões de prejuízo. Então, observem que são duas coisas diferentes, mas a decisão de continuar ou não só usa o futuro. Observe que com a incerteza e flexibilidade operacional, o projeto pode vir a ser positivo como um todo, né? Mesmo sendo um projeto negativo ou dando um lucro de 100 milhões, se eu abandonar hoje, eu vou ter um prejuízo de 200 milhões. Se eu estou prevendo que eu vou ter 100 milhões de lucro e eu posso desenvolver uma nova tecnologia, o preço do petróleo pode subir, essas coisas, eu tenho uma incerteza associada a isso que pode até superar esses 100 milhões e vir a zerar esse prejuízo ou até gerar um lucro do VPL zero, né? Então, por isso que a decisão de abandonar é um prejuízo certo de 200 milhões. A decisão de continuar é uma expectativa de 100 milhões de prejuízo, mas com um lucro de 100 milhões daqui para frente, com alguma chance de a gente reverter esse prejuízo. Tá bom? Então, o lado negativo das incertezas pode trazer que o projeto tenha um desempenho pior, né? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, acho que é isso. Espero que a aula tenha sido útil aí para vocês fixarem alguns dos conceitos. A gente falou sobre várias coisas aí, mas a fixação desses conceitos acho que vai vir mais na próxima aula, quando a Ana der exemplos sobre eles. Tá bom? Obrigado a todos.